A paz do Senhor, professores de jovens e adolescentes. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Deise, congrego no Jardim do Estádio e lá eu sou professora na classe dos jovens. Esta é a quarta aula do nosso trimestre, em que estamos aprendendo sobre oração, um estilo de vida. Antes de começarmos a nossa quarta aula, quero fazer uma sugestão, propor uma atividade para realizarmos com os nossos alunos. Que tal transformarmos as frases do espaço para refletir em pautas semanais de debate pré-aula? Como podemos fazer isso? Compartilhando as frases do para refletir no grupo de WhatsApp, pedindo que os nossos alunos respondam ali o que eles entenderam de cada uma dessas citações. Vai ser uma oportunidade para que eles interpretem e reflitam sobre cada uma dessas frases. Bom também para que eles troquem ideias e compartilhem entre si o que entenderam. E também é uma oportunidade para estendermos o nosso momento de aula, para que não seja apenas no presencial no domingo pela manhã, mas na semana que antecede, eles já terão contato com o assunto, né? Já terão contato ali com o tema. Vai ser também uma oportunidade de atraí-los para o momento presencial, porque se durante a semana o assunto já for interessante e já nós tivermos envolvido eles em cada um desses assuntos, vai ser mais fácil atraí-los para estar conosco no domingo pela manhã. Então, aproveitem essa sugestão, espero que lhes seja útil e fica a dica. Muito bem, vamos agora começar com a lição 4. Nós começamos a partir de agora a tratar dos 7 pedidos da oração do Pai Nosso. Estamos nos baseando no livro de Martinho Lutero, mas ele não foi o único autor a escrever sobre os pedidos da oração do Pai Nosso, né? Outros autores, homens de Deus, teólogos, também interpretaram e escreveram sobre essas petições, como por exemplo Agostinho e Calvino. E ambos os autores entenderam as petições da oração do Pai Nosso também como preceitos, como exortações. Preceitos são mandamentos, exortações são palavras de conselho para chamar a nossa atenção sobre algo. Então é isso que nós vamos aprender ao longo das próximas lições. Mais do que pedidos, as 7 petições da oração do Pai Nosso têm o foco de nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. São preceitos de Deus, são expressão da sua vontade, são exortações que nos convidam, nos convocam a viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tenham em mente que esses 7 pedidos são também preceitos e exortações para nos ensinar a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E na lição de hoje, na quarta lição, vamos aprender sobre o primeiro pedido, que é: santificado seja o teu nome. Para começarmos a lição 4, recomendo fortemente que nós, professores, façamos a leitura de 3 textos bíblicos que dão base à quarta lição. É praticamente aí um plano de leitura para a nossa semana que antecede a aula da lição 4. Nós começamos com a primeira carta de Pedro, que tem 5 capítulos, e temos aí um dos seus versículos no texto-chave, mas vai também, toda a carta vai nos dar embasamento bíblico sobre uma vida que santifica o nome do Senhor. Além disso, nós também temos o trecho de Números, capítulo 20, e também o capítulo 8 do profeta Isaías. Então, temos aí pelo menos 7 capítulos da Bíblia para lermos nessa semana que antecede, né? Nessa semana de preparação da aula. Então, por isso, eu recomendo aí esse plano de leitura desses trechos bíblicos para que nós possamos ter em mente
e ter de uma forma mais simples também, conseguimos compartilhar com os nossos jovens e adolescentes, os nossos alunos, ok? Vamos então ao primeiro tópico, em que nós vamos falar sobre o nome de Deus. Para falarmos sobre o nome de Deus, vamos nos basear no trecho de Êxodo, capítulo 3, em que Moisés questiona como deveria chamar o Senhor. E o Senhor se apresenta como eu sou o que sou. Tão sucinto, né? Tão curtinho, tão conciso, mas ainda assim muito profundo, porque o nome de Deus se remete àquilo que ele é. Eu sou o que sou. Então nós entendemos a partir disso que os atributos e as infinitas virtudes do nosso Deus indicam quem ele é. Então, mais uma vez, parece até raso ou sucinto demais, né? O Senhor se apresentar como eu sou o que sou. Mas, na verdade, é profundo, porque o Senhor é repleto de virtudes, atributos, né? Infinitas qualidades. E o nome do Senhor são os seus atributos. Ser santo, ser justo, criador, amor, misericórdia. Todas as virtudes do Senhor indicam quem Ele é. Mas, se o nosso Deus é santo em si mesmo, aí já estamos numa pergunta feita pelo nosso irmão Martinho Lutero. Ele diz aí, né, ele nos provoca a pensar dizendo, se o nome de Deus é santo em si mesmo e não é santificado por nós, mas na verdade é Deus quem santifica todas as coisas e também nos torna santo, então por que devemos orar pedindo que o seu nome seja santificado? Sugiro fazer e ressaltar essa pergunta diante dos alunos, porque é uma provocação que vai nos ajudar a despertar para a percepção de todo o restante da lição 4. Então, por que devemos orar pedindo que o nome do Senhor seja santificado? E aí, para começar a entender isso, nós temos na sequência uma explicação ligada a 2 versículos de Provérbios. Provérbios capítulo 10, né, versículo 7, e Provérbios capítulo 22, versículo 1, em que a gente entende pela Bíblia que o nome de uma pessoa é também a reputação que ela possui. E essa reputação pode ser boa, né? De boa fama, digna de confiança e de elogios, mas pode ser também uma reputação vergonhosa, que desvaloriza a pessoa. Então, pensando nesses 2 conceitos de nome, né? O nome de Deus e como a Bíblia ensina o que é nome, nós temos então o entendimento do que é o nome de Deus no contexto desse pedido, santificado seja o teu nome. Então, a percepção de quem Deus é deve nos levar a honrá-lo, para que o seu nome, ou seja, sua reputação seja boa. Então, o nosso Deus será exaltado, glorificado. Então, são 2 pilares aí para entendermos o nome de Deus e por que o nome de Deus deve ser santificado. O primeiro pilar são seus atributos e depois nós precisamos entender também como a Bíblia, por meio de Provérbios, explica o que é nome, que é reputação. Então, essas 2 coisas juntas vai já nos dar um vislumbre do que é santificar o nome de Deus, que na verdade é glorificar e exaltar suas qualidades, seus atributos e fazermos assim a reputação do Senhor uma reputação louvável, bendita. Vamos então entender como santificar o nome do Senhor
E no tópico 2 nós vamos aprender que nós santificamos o nome do Senhor em nós mesmos. E aí nós já entramos na primeira carta de Pedro, no contexto dessa primeira carta, em que o apóstolo está ali dando muitos conselhos práticos da vida cotidiana, de como deveria ser o estilo de vida dos cristãos, né? E esse estilo de vida dos cristãos deveria testemunhar a respeito do Senhor. Mas como o texto-chave nos indica, o apóstolo Pedro fala assim: antes de qualquer conduta, qualquer comportamento bom, justo e honesto que nós devemos praticar, antes nós devemos santificar Cristo como Senhor no nosso coração. Então perceba que santificar Cristo como Senhor no nosso coração é a base para uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então, colocar Cristo como Senhor é um princípio fundamental para santificá-lo. Nós santificamos o Senhor no nosso coração, fazendo dele o nosso Senhor. Aquele que nos governa, nos orienta, nos aconselha, a quem nós obedecemos. Então, obedecer ao Senhor é santificá-lo no nosso coração. Colocar o Senhor no seu local de prioridade, no seu lugar de Senhor nas nossas vidas. Ok? E aí nós temos um exemplo prático disso, né? E aí nós já fazemos o link com o texto de Êxodo, capítulo 20. Então, o apóstolo Pedro está enfatizando o nosso coração como o local onde Deus é santificado, e em Números 20 nós vemos um exemplo prático, né? De como o Senhor deve ser santificado no nosso coração. Porque aí a gente vai voltar nessa passagem de Números capítulo 20, que é a passagem ali das águas, né? Em que Moisés, o povo está reclamando ali por falta de água, e o Senhor instrui Moisés: Moisés, toca na rocha. Só que Moisés, na verdade, fere a rocha, né? Ou seja, bate com força na rocha 2 vezes. E aí a palavra de Deus nos ensina que o Senhor repreende Moisés e Arão por essa atitude. E mais do que repreender Moisés e Arão sobre essa atitude de ferir a rocha 2 vezes, Deus repreende Moisés e Arão porque eles não creram e eles não obedeceram exatamente como Deus mandou. E aí o Senhor os repreende dizendo: olha, vocês não santificaram o meu nome. Ou seja, a desobediência levou Moisés e Arão a não santificar o nome do Senhor. Então, é o exemplo prático daquilo que o apóstolo Pedro nós já vimos aí que ele compartilhou com a igreja na sua primeira carta. Então, obedecer o Senhor é santificá-lo. Obedecer suas ordens, seus princípios, seus mandamentos, fazer a sua vontade é santificar o Senhor, é glorificá-lo, é exaltá-lo no nosso coração e também na nossa conduta. Então, não crer, não confiar e não obedecer às ordens do Senhor é desonrá-lo, né? É, na verdade, errarmos ali por não santificar o nome do Senhor. Então, nós precisamos aprender também quando o nome do Senhor não é santificado, ou seja, quando é profanado o nome de Deus. E esse é o terceiro tópico da lição, porque mais uma vez nós resgatamos aí os ensinos de Martinho Lutero, né? Então, o autor fala que existem aí algumas formas para nos atentarmos, algumas formas de profanar, de desonrar o nome de Deus, e precisamos nos atentar a elas. São 2 aqui que nós citamos na lição. A primeira delas é quando cometemos pecados, ou seja, quando não nos comportamos como o Senhor nos ensina.
Então, como filhos de Deus, e aí ele usa essa analogia, né? Como filhos que recebem em si o nome dos seus pais, né? No caso, nós hoje aqui em dia, né? Os nossos sobrenomes, dando assim referência a quem são os nossos pais, nós também, como filhos de Deus, recebemos sobre nós o seu nome. Então, se o nome de Deus são as virtudes de Deus, a partir do momento em que nos tornamos filhos do Senhor, as suas virtudes devem se manifestar no nosso jeito de viver, no nosso estilo de vida, porque isso significa que carregamos conosco o nome de Deus. Então, quando nós desonramos o nome de Deus com o nosso comportamento mal, com a nossa desobediência, com uma forma de viver que desagrada ao Senhor, nisso nós estamos profanando o nome de Deus, estamos deixando de santificá-lo. Então, santificar o Senhor é ter uma forma de viver em que as suas virtudes, as suas qualidades se manifestam. Então, se o nosso Deus é bom, justo, honesto, misericordioso e puro, nós também devemos ser puros, honestos, né? Misericordiosos, bondosos. Temos assim então um link com a lição anterior, né? Falando das responsabilidades de ser filho. Mais uma vez aqui a palavra de Deus nos exortando a ter uma vida santa, porque santo é também o nosso Senhor. Santificar o nome do Senhor é rogar a Deus e buscar em Deus a santificação da nossa vida. E aí temos a segunda forma também de desonrar e profanar o nome de Deus. É quando dele nós nos apoderamos, ou seja, profanamos o nome de Deus quando atribuímos a nós mesmos virtudes e méritos que só são do nosso Senhor. Teremos então assim essa outra forma de desonrar. O orgulho, a soberba também nos levam a profanar o nome de Deus, porque se as virtudes e os méritos e só Ele é digno, nós não podemos tomar em nós esses méritos e essas virtudes. O orgulho, a soberba também é outra forma de profanarmos e desonrarmos o nosso Senhor. Nos atentemos a isso, para que o nome do Senhor seja santificado na nossa humildade, na nossa consciência do quanto nós precisamos dele, e é ele quem opera em nós tudo que nós somos, temos e fazemos. Por último, o último tópico, nós temos então o trecho de Isaías capítulo 8. Esse é um trecho muito importante também, outro exemplo para nós usarmos aí, porque é um trecho em que o Senhor repreende o povo de Israel por meio do profeta, por conta que eles estão deixando de temer o Senhor e buscando ali nos seus aliados políticos as soluções, né? Os milagres que eles precisavam para se livrar da Assíria. E aí o Senhor repreende-os a partir do versículo 12 do capítulo 8, em especial no versículo 13, ao dizer que nós devemos santificar ao Senhor dos exércitos e só a Ele dedicar o nosso temor. E aí nós precisamos entender também que na sequência ele coloca, então o Senhor, né, nos será como santuário. Olha só, quando nós temos então a oração como mandamento e promessa, esse trecho de Isaías, o Senhor está repreendendo, olha, santifiquem ao Senhor, que a Ele seja a nossa confiança e o nosso temor. E em consequência disso, ele vai se tornar para nós um santuário, ou seja, nós podemos confiar que ao
obedecermos, né, o mandamento de santificá-lo e obedecer a ele, ele garante, por seu amor, também ser um santuário para nós, ou seja, um lugar de refúgio, né? Nesse contexto aqui de Isaías 8, um lugar de segurança, de refúgio. Então, aqueles que santificam ao Senhor, ou seja, dão a ele o seu lugar de honra, não são confundidos, não passam vergonha, né? Pelo contrário, o Senhor garante dar esse auxílio, essa ajuda, a proteção, a segurança e o refúgio para aqueles que dependem do Senhor, para aqueles que o santificam como Senhor no seu coração. Então, que nós possamos enfatizar isso para os nossos jovens, né? Santificar o nome do Senhor é, na verdade, buscar nele a santificação da nossa forma de viver. Então não é apenas um pedido, mas na verdade uma exortação. O Senhor Jesus, por meio da oração do Pai Nosso, estava também nos ensinando que a nossa forma de viver deve santificar o nome do Senhor. E santificar o nome do Senhor é também para nós um momento, uma garantia de descanso, porque o Senhor jamais vai frustrar a nossa confiança, a nossa dependência dele. Então, que o Senhor seja santificado em nós, no nosso estilo de vida, porque aí, como na frase de John Stott, no Para Refletir, que inclusive veio do livro chamado A Cruz de Cristo, nessa frase aí do Para Refletir, a gente vê o quanto é a intenção de Deus não apenas agir em santidade, ou seja, ele não apenas se importa em ser santo, ele se importa também em promover a santidade dele em nós. Por isso nós podemos pedir a ele, Senhor, santificado seja o teu nome, porque é interesse do nosso Deus santificar o nosso estilo de vida, santificar a nossa conduta, o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas emoções, ter em nós as suas virtudes, né? Construir em nós os seus atributos, para que o nome dele seja santificado nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que a aula de cada um de vocês em suas congregações seja mais uma vez uma bênção para vocês e para os nossos alunos, para cada um dos nossos alunos. Que Deus nos abençoe e até a próxima!